Misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui nesse canal, caro companheiro de ministério, professor de escola bíblica dominical, aluno, amante da palavra de Deus. Quero já pedir a você que registre aí o seu joinha, o seu gostei, compartilhe este comentário no seu meio em que você convive, ative os sininhos para que você seja notificado todas as vezes que postarmos algum vídeo. Isso será de grande valia para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Nesse primeiro trimestre do ano de 2020, estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, segundo o comentário do pastor Ezequias Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus na cidade de Jundiaí. E hoje estamos a comentar a lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Vivendo o Fervor Espiritual. O texto áureo, o texto de ouro deste comentário está em Efésios capítulo 5 e o versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a nossa verdade prática é ser cheio do Espírito Santo, pode referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, e a vida cheia do Espírito Santo é outra. E ser cheio do Espírito Santo, às vezes o que nós podemos ver, como já vimos em alguns casos, a pessoa ela ainda não foi batizada no Espírito Santo, mas ela é cheia do Espírito Santo. E às vezes muitas pessoas até questionam e acham que a pessoa só é cheia se ela for batizada no Espírito Santo. Isso não é verdadeiro. A pessoa pode estar cheia do Espírito Santo sem ainda ter sido batizada no Espírito Santo. Isso é uma verdade. Qualquer colocação fora disso é um dogmatismo que a vida prática, a vida real da igreja contesta. Então, quantas vezes nós já temos visto pessoas, eu presenciei pessoas cheias do Espírito Santo, pregando a palavra com autoridade, expulsando demônios, sem ainda ter sido batizada no Espírito Santo. Eis aí a diferença, que a pessoa pode estar cheia sem antes ser batizada, né? E outro ser batizado no Espírito Santo e ao mesmo tempo não estar cheio do Espírito Santo. O estar cheio do Espírito Santo nós vamos aprender nesta lição, neste comentário sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. A nossa leitura e esta lição de hoje, ela está firmada em cima de um texto que está em Efésios capítulo 5, versículos 15 até o 20. No tópico primeiro, que fala sobre a importância da devoção pela palavra e oração. É um comentário que vai do versículo 15, 16 e 17. E já o tópico 2, que vai falar sobre a importância de manter-se cheio, ele está focado única e exclusivamente no versículo 18. E por fim, a nossa parte final da lição, que é vigilantes contra a frieza espiritual, está nos versículos 19 e 20. Assim, podemos abrir aqui o nosso comentário, dizendo que esse texto de Efésios, de Paulo escrevendo à igreja que estava em Éfeso, ela traz, logo de início, nós encontramos aqui 3 proposições negativas, em contraste com as 3 proposições positivas. 3 proposições negativas e 3 proposições positivas. E a primeira delas, nós vamos encontrar no versículo 15, que diz: vede
prudentemente como andais. Uma advertência. Vede prudentemente como andais. Aí vem a proposição negativa. Não como os nécios. E depois a positiva. Mas como sábios. No versículo 17, nós vamos ver a segunda colocação das duas proposições. A primeira negativa, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A proposição positiva. No versículo 18, nós vamos encontrar novamente estas proposições negativa e positiva. A negativa, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Mas, aí vem a positiva, enchei-vos do Espírito. Nesse ponto, nós podemos ver o apóstolo Paulo tratando de assuntos do nosso viver, primeiramente no espírito, a questão espiritual do crente. Prudentemente como andais, vede prudentemente como andais. Isso aqui, ele faz uma direção. Uma direção, como nós devemos andar, como sábios, e não como nécios. Nécios quer dizer pessoa sem juízo, sem juízo. Então, é algo espiritual. O segundo ponto está tratando já no sentido da nossa alma. Pelo que, versículo 17, não sejais insensatos, não sejais um sem juízo, mas atendei qual seja a vontade de Deus. A questão da vontade está na alma. Está na alma. E por fim, o que está no corpo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Espírito, alma e corpo. No espírito, nós temos o contato, a ligação do homem com Deus. É a ligação da terra aos céus e dos céus à terra. É através do nosso espírito. Através da nossa alma está aonde acontece as vontades. O reino da vontade está na alma. As vontades. Porém, o resultado disto se manifesta em nosso corpo. Por isso que nós já vemos aqui essa proposição de Paulo quando faz a conclusão. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós podemos entender, já logo nessa palavra introdutória, já dá um norte de como será a explanação do apóstolo para a nossa lição de hoje. Nós vamos encontrar a respeito, o primeiro ponto que é tratado tem a ver com a nossa devoção. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aí no versículo 16 nós vamos encontrar a expressão remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aqui, quando nós encontramos a questão devocional, do nosso devocional, tem tudo a ver a maneira como nós nos colocamos de forma espiritual perante o Senhor nosso Deus. O amor pela palavra, de Deus, o amor pela oração, o amor
em querer receber algo mais de Deus, receber de Deus e também nos declararmos a Deus, nos aproximarmos de Deus e nos enchermos de Deus. O devocional tem a ver com esse apego, essa dedicação, o zelo, oração, palavra, jejuns, consagração, santificação da nossa vida. Deus, Ele não se revela a pessoas que não se consagram, que não mantêm um nível de santidade para relacionar-se com Ele. À medida que nós nos aproximamos de Deus, através do nosso zelo, da nossa dedicação, da nossa renúncia, do nosso apego à palavra, da nossa oração ao Senhor, é que nós vamos descobrindo os mistérios de Deus na sua palavra. Nós podemos ver que a oração, segundo define a nossa declaração de fé, é um ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele, buscar a sua ajuda por meio de palavras ou pensamentos. A oração, ela pode ser em pensamentos, E nós encontramos agora no versículo 16, quando nós oramos, dedicamos a Deus, que o apóstolo, ele traz a seguinte expressão no capítulo 5, e no versículo 16 de Efésios, ele diz o seguinte, versículo 16, que faz parte da nossa lição: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir é o mesmo que resgatar, é o mesmo que comprar de novo. Agora, deixe-me fazer uma colocação. Você compra o seu tempo? Você pode comprar o seu tempo? Há duas expressões que definem o tempo. A primeira dela é Cronos. Cronos tem a ver com, não vou explicar aqui, mas tem a ver com a mitologia, um deus da mitologia que devorava os seus filhos. Assim, o Cronos, daí a expressão cronômetro, cronometrar, para apontar uma fração de tempo, usa a expressão cronômetro para cronometrar algo. Isso está falando do tempo. Esse tempo é o devorador da vida. Cronos é chamado devorador da vida. Esse é o tempo do homem. É o tempo do homem. Mas, quando nós encontramos essa expressão kairos, não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. E a palavra kairos fala da oportunidade, fala de algo que é diferente. Nós temos, por exemplo, quando Paulo fala que na plenitude dos tempos veio Jesus nascido de mulher para resgatar, para salvar a humanidade. Na plenitude dos tempos, está falando do kairos, o tempo de Deus. E aqui está falando do tempo de Deus, do kairos, o kairos de Deus. Há o tempo do homem, mas há o tempo de Deus. E assim nós precisamos aproveitar. De que maneira? Aproveitando esse tempo para servir ao Senhor com a nossa vida, com a nossa inteireza de coração, com a nossa inteireza de fé, para servir melhor ao Senhor nosso Deus. Por outro lado, nós precisamos agora ser cheios do Espírito Santo. A importância de mantermos cheios do Espírito Santo. Quando nós remimos o tempo, reconhecemos o tempo oportuno de Deus, é uma vida com discernimento. Com discernimento. E quando temos essa vida com discernimento, então nós não vivemos de maneira insensata, que é a segunda proposição.
não como insensato, mas nós entendemos qual é a vontade de Deus. E quando nós entendemos qual é a vontade de Deus, aí vem a terceira proposição que falamos no princípio. Não vos embriagueis com vinhos, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A importância de ser cheio do Espírito Santo é por demais significativa para a nossa vida. A embriaguez, que quando fala-se do ser cheio do Espírito Santo, aí fala da embriaguez do vinho, ela é perniciosa. Mas o ser cheio do Espírito Santo é algo que agrada a Deus. Porque todas as pessoas, que muitas vezes nós queremos falar o que é ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Qual o exemplo de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia, o caso lá de Estevão. As pessoas ele foi preso, as pessoas começaram a confrontar Estevão, mas ele, cheio do Espírito Santo, começou a pregar para os fariseus, para os doutores da lei, para os escribas, e começou a mostrar. Tanto é que eles começaram, a Bíblia diz, ranger os dentes, porque não podiam suportar a sabedoria que estava operando em Estevão. O Espírito Santo tomou a Estevão de uma maneira gloriosa. Ele estava cheio do Espírito Santo. Podemos ver que esta expressão, ser cheia do Espírito Santo, a história da igreja ela foi marcada por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós podemos muitas vezes ver situações, testemunhos que mostram, que testificam as pessoas cheias do Espírito Santo. Por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando vieram para o Brasil, eles chegaram no Brasil cheios do Espírito Santo. E aquelas duas vidas cheias do Espírito Santo promoveu uma revolução espiritual no Brasil, que alcançou toda a América do Sul. Charles Finney, ele ensina que o ser cheio do Espírito Santo é fundamental, é uma condição sine qua non para se fazer a obra do Senhor. Ele mesmo, nos seus trabalhos missionários, quem foi Charles Finney? Charles Finney, ele foi um homem, ele era advogado, e um dia no seu escritório, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para orar. Ele começou a orar, e foi tendo o desejo de orar cada vez mais, foi orando, e por fim ele fechou a porta do escritório, e aquela chama começou a queimar por dentro, e então ele fechou o seu escritório, foi até um bosque que havia próximo, e naquele bosque ele começou a orar, e à medida que ele foi orando, ele diz que começou a receber porções do Espírito Santo na sua vida, foi enchendo, e ele diz que recebeu ali o batismo no Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. E a partir dali, Charles Finney nunca mais foi o advogado que era até então. Ele deixou de ser advogado para ser um dos maiores ganhadores de alma deste período de Filadélfia, por assim dizer. Charles Finney começou a evangelizar, e ele diz que o sucesso da sua vitória, o resultado frutífero do seu ministério evangelístico estava na oração. Enquanto ele orava, ele recebia de Deus os revestimentos do Espírito Santo. E num dos seus livros ele conta, da sua biografia, ele conta que fora
convidado para ir num determinado lugar para pregar o Evangelho. E aquele lugar era conhecido porque todos os evangelistas que haviam ido antes dele haviam sido expulsos, espancados, e aquela região não recebia a palavra de Jesus. E Finney vai para este lugar, e ele conta que ao chegar, era um vilarejo que ficava abaixo, ele atravessou uma cerca de arame farpado, e ele olha para a cidade, ele sentiu um amor profundo por aquelas almas. E ele disse que caiu com o rosto em terra e ficou ali por 2 horas ou mais, orando ao Senhor, intercedendo por aquela cidade. E ele só levantou da oração quando ele sentiu que os céus estavam nele e que ele havia adentrado aos céus. Ele sentiu cheio do Espírito Santo. E quando ele se sentiu totalmente preenchido, tomado pelo Espírito Santo, ele desce e entra na cidade. E o resultado foi que toda a cidade foi ganha para o Senhor Jesus Cristo. Ele fez uma grande obra naquele lugar, mas foi Deus quem fez, mas não quando ele estava pregando, porque antes de pregar, ele ganhou as almas de joelho, cheio do Espírito Santo. Este é o segredo para o sucesso ou insucesso ministerial. Não podemos usar a expressão sucesso. Esse é o resultado de nós termos ou não um ministério frutífero na presença de Deus, abençoado por Deus, prosperado pelo Senhor. Está em sermos ou não cheios do Espírito Santo. Cada um com a sua chamada. Não importa a sua chamada. Não importa, porque muitos só pensam que só é bem-aventurado, só é reconhecido aquele que tem aquele ministério de arrastar multidões, de mover e encher estádios. Não. Cada um tem a sua chamada. Uns têm chamada dentro do seu povo, da sua cidade, da sua região. Outros como para presidir, outros para ganhar almas, outros para ser usado no ministério de cura, outro no ministério profético, de revelações. Deus, ele tem uma ferramenta, assim como as forças armadas, existe lá a artilharia, existe a infantaria, existe a aeronáutica, existe a marinha. Então cada arma tem os seus soldados. Assim também na obra do Senhor Jesus, ele tem uma chamada específica para cada um de nós. Ele tem uma chamada específica, como disse Paulo, nós somos o corpo. Nem todos é mão, nem todos é pé, mas todos nós somos membros e formamos um corpo, regidos por uma cabeça, que é Cristo. Glórias a Deus. Então procura descobrir o dom que há em ti, porém cheio do Espírito Santo, faça a obra do Senhor. E qual é? Por uma vez cheio do Espírito Santo, nós temos que ter uma vida de testemunho na presença de Deus, uma vida de testemunho, uma vida de gratidão, uma vida de sujeição à palavra, sujeição à liderança, sujeição ao querer e à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que elas são muito conhecidas, mas pecam no testemunho. Nós precisamos com a nossa vida testificar, porque os nossos atos, as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Então nós precisamos ter uma vida. Por isso que Paulo diz que nós temos que ter cânticos, salmodiar e também sermos gratos a Deus. Uma vida cristã frutífera. As pessoas de fora olham e falam como Eliseu, que passava por aquele casal, que passava por aquela região. Um dia a mulher diz: eu vejo que esse que vem vai,
que passa por nós de quando em quando, é um santo homem de Deus, Eliseu. Glórias a Deus. Precisamos desse testemunho. Nós precisamos ser grato a Deus. Eliseu manifestou a sua gratidão àquela mulher, àquele casal. E nós temos que ser grato ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele fez e faz e ainda fará na nossa vida. Gratidão a Deus. Um dos pecados que a igreja, que muitos cometem hoje, é o pecado da ingratidão. Mas sejamos gratos ao Senhor. Sejamos obedientes à sua palavra, obedientes à ordem de Deus, ao chamado de Deus na nossa vida e à nossa liderança. Quando somos obedientes, nós somos abençoados e nós somos prosperados. Eu desconheço uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e é rebelde à liderança. Não existe. Não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo e rebelde ao seu pastor, rebelde à sua liderança. Este não é cheio do Espírito Santo. O cheio do Espírito Santo, ele é reconhecido. O cheio do Espírito Santo, ele é abençoado, porque o próprio Deus trabalha em seu favor, para que ele continue produzindo e dando frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, sejamos frutíferos, sejamos cheios do Espírito e testifiquemos do que o Senhor tem feito na nossa vida, para que o nome dele seja em todo o tempo glorificado. Não nos embriaguemos com vinho que há contenda, mas enchemos-nos do Espírito Santo e preservemos a vida cheia do Espírito, e com ela testifiquemos ao Senhor nosso Deus, e frutificando para o reino de Deus, para que o nome do Senhor na nossa vida seja glorificado. Que Deus nos abençoe e vos guarde em Cristo Jesus, até que Ele volte, produzindo frutos. É tempo de produzir frutos para o reino de Deus. Amém.